Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast. No nosso episódio de número 38, a gente vai falar sobre o declínio do uso de combustíveis fósseis no mundo e a conferência que aconteceu na Colômbia justamente para tratar sobre o fim deles. A gente também vai falar sobre a Amsterdã, que está proibindo o anúncio de carne e produtos relacionados à indústria fóssil, como viagens e carros a gasolina. E a Bolsa Brasileira, que lançou o Índice de Sustentabilidade Empresarial com uma lista de empresas com melhores práticas na sustentabilidade em 2026. Eu sou a Graziela Brum, professora universitária de ESG e fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação focada em iniciativas de sustentabilidade. E que também tem um podcast onde toda semana a gente traz um resumo de notícias, acontecimentos desse universo da sustentabilidade. Vocês encontram a Compacto no Instagram, @CompactoCI, no LinkedIn, vocês me encontram também no LinkedIn como Graziela Brum. E a gente tem companhia nesse episódio de hoje. Quem tá aqui com a gente é o Scorus. Você que é um impactado ouvinte do Compacto Podcast, com certeza você se preocupa com questões de sustentabilidade, impacto socioambiental e já deve ter parado para pensar, se perguntado o impacto que as nossas ações diárias, hábitos da rotina têm no clima. E aí, às vezes, claro, bate aquela sensação de que a gente, como pessoa, como indivíduo, não tem muito o que fazer, tá de mãos atadas e não pode fazer nada, mas isso não é verdade. A gente pode buscar informação, se educar, se conscientizar, isso já são passos super importantes, passos enormes. A forma como a gente se posiciona, quem a gente escolhe para nos representar, cada decisão que a gente toma é importante. E o Scorus, que tá com a gente em mais esse episódio hoje, nos ajuda a dar esses passos de uma forma simples, através de um jogo, uma competição saudável. Com o Scorus, você consegue calcular a sua pegada de carbono no scorus.com.br, coloca ali os seus hábitos de consumo, energia, gás, transporte, alimentação, gestão de resíduo e descobre a sua pegada de CO2 equivalente em uma calculadora no próprio site. Aliás, é legal trazer aqui que o Scorus é um movimento sem fins lucrativos, que ele une conscientização e esses incentivos econômicos. Então, além de ele te premiar em dinheiro por comportamentos mais sustentáveis, as 3 menores pegadas e a maior redução de um mês para o outro, todo mês, ele também fortalece organizações que lutam contra a crise climática, que trabalham com agricultura regenerativa, transição energética, proteção da biodiversidade, educação ambiental, reflorestamento. Então, se você quer descobrir a sua pegada de carbono, acessa scorus.com.br. Eu vou deixar o link do site e o Instagram também, @Projeto Scorus, na descrição do episódio. Faz a sua inscrição, é super rápido, leva menos de 1 minuto para fazer. E aí, com isso, você já tá fazendo parte dessa comunidade de pessoas que estão agindo em favor da vida, do planeta. E também já consegue calcular por lá a sua pegada. E aí, se você quiser e quando quiser disputar os prêmios do mês, faz a sua contribuição de R$50. Mas calma que para os impactados tem cupom de desconto. Coloca lá o cupom COMPACTO20 na hora da inscrição, que os 20 primeiros inscritos a fazerem a sua contribuição tem 20% de desconto. Eu tinha comentado 2 episódios atrás que eu tava aí correndo o risco de ganhar o prêmio de maior redução de pegada de um mês pro outro, né? Tava nessa expectativa, porque um mês teve voo, teve conta de luz alta, bastante uso de carro de aplicativo de transporte. E no mês seguinte, que foi o mês passado, não teve nada disso. Teve uma redução bem grande. Mas infelizmente não foi o caso, não fui a campeã da maior redução. Porque teve aí um outro participante, um outro competidor, o Thalisson, que inclusive já participou aqui do Compacto Podcast, episódio 33, o que é mudança climática, que conseguiu ter uma redução maior que a minha de um mês para o outro. Mas é incrível como a gente consegue ir acompanhando a evolução de um mês para o outro e monitorando e se conhecendo também, é maravilhoso. Valeu, Scorus, por estar com a gente nesse episódio. Então bora para nossa primeira notícia. A gente vai começar falando hoje sobre o declínio, a queda do uso de combustíveis fósseis já ser uma realidade. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje, da indústria fóssil, dos combustíveis fósseis. Aliás, a gente vem falando bastante sobre isso por
conta do contexto que a gente está vivendo, de guerra dos Estados Unidos com o Irã, alta do preço do petróleo, bloqueio do Estreito de Hormuz, tudo isso afeta e traz instabilidade para essa indústria. Então a gente vai começar falando sobre esse relatório que um think tank de energia, o Amber, lançou recentemente, falando sobre como o declínio do uso desses combustíveis fósseis, ele já é uma realidade. Um think tanks são organizações que elas fazem como se fosse uma ponte entre o conhecimento científico, a produção científica, a ciência e as políticas públicas. O que vira lei, o que vira legislação, regulação de fato. E aí, essas organizações desenvolvem pesquisas e análises de problemas da sociedade e fazem recomendações baseadas nessas pesquisas, evidências, baseadas em ciência. Então, isso é um think tank. E Amber é um deles. E esse relatório tá mostrando ali uma queda de 19% da geração de eletricidade por combustíveis fósseis desde 2007. Então, se a gente pegar aí 2007 para 2026, a gente tem 19 anos e uma queda de 19%. Não é isso, claro, né? Mas se a gente for fazer uma analogia ali, é como se fosse 1% ao ano. E isso tá considerando os 38 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Essa organização, inclusive, é conhecida ali como o Clube dos Ricos, o Clube dos Países Ricos. Então, esse relatório, essa pesquisa, está mostrando que esse declínio do uso de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade já é uma realidade, já está acontecendo. 19%. É o suficiente? Não. É na velocidade que a gente precisa? Também não. Mas são avanços e a gente tá caminhando para se afastar dos combustíveis fósseis. E aí outro dado que esse relatório traz é que em 2007, 19 anos atrás, a geração de eletricidade vinda dessa fonte, dos combustíveis fósseis, respondia por 63% do total desse grupo de países que a gente tá falando, tá? O clube dos mais ricos, o clube dos ricos. E hoje ela representa 48%, então de 63% para 48%. E dentre esses combustíveis fósseis, e a gente aqui está falando de petróleo, gás e carvão, o último, o carvão, teve a maior queda de todos. Teve uma queda de 53%. O gás, a dependência de gás, a geração de eletricidade vinda de gás cresceu muito, 46%, e esse crescimento é puxado principalmente, especialmente pelos Estados Unidos. O petróleo reduziu um pouco, só que as energias solar e eólica cresceram muito, então a representatividade delas aumentou. Ou seja, esse grupo de países teve a sua geração de eletricidade, a representação das renováveis, eólica e solar, muito aumentada, o carvão diminuiu muito, mas gás cresceu e petróleo não diminuiu tanto. Eu vou deixar o link dessa notícia completa na descrição do episódio, como a gente sempre faz em todos os episódios e com todas as notícias. E nela tem um gráfico que dá pra ver visualmente o que eu tô falando. Bem desenhadinho ali, de 2007 para cá, os declínios ou aumentos dessas energias. E o que a gente vê é que esse aumento muito grande das energias solar e eólica, elas são principalmente motivadas pela diminuição de custo dessas fontes de energia. São o principal motor dessa mudança tá acontecendo. Quando a gente olha para o custo médio delas, é 60% menor do que de usinas a gás, por exemplo. E aí, dentre esses países da OCDE, esses 38 países, a gente tem a Islândia e a Costa Rica já operando em sistemas, com sistemas elétricos totalmente livres de combustíveis fósseis. E a Colômbia, que conseguiu reduzir em 13% a geração dela vinda dessa fonte dos fósseis, de 2024 para cá. A Colômbia que inclusive sediou a conferência de Santa Marta, que foi uma conferência que nasceu na COP30 aqui no Brasil no ano passado. A Compacto estava lá em Belém acompanhando as discussões e quem ouviu os podcasts ligados à COP30 ficou sabendo disso, ouviu essa informação. A Colômbia propôs uma conferência à parte das COPs, à parte das reuniões oficiais da ONU, para tratar sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis. Foi um país que ficou muito inconformado com a falta de mais agressividade nesse tema.
ao longo das COPs e na COP30 e propôs a Conferência de Santa Marta, que aconteceu agora em abril. Dá para dizer que ela é uma COP30 e meio, vai. Mas simbolicamente, porque não é uma reunião oficial da ONU. Mas a gente já volta nesse tema. Antes, deixa eu comentar sobre... trazer um nanotópico aqui, já que a gente tá falando de COP. O presidente da COP31, que é ministro de Mudança Climática e Energia da Austrália, que é o Chris Bowen. Aliás, só um parênteses, dentro do parênteses, teve essa confusão, né? Essa formatação inusitada aí esse ano, em que a COP vai ser liderada pela Austrália, mas vai acontecer no território da Turquia. Tá acontecendo aí essas cooperações, né? Que nem Copa do Mundo, que tá acontecendo em mais de um país, porque, enfim, é uma estrutura e administração muito complexa de ser feito sozinha. A Austrália e a Turquia também estão duplando aí esse ano na COP31, que acontece mais pro final do ano. Mas, enfim, o que o presidente da COP31 falou? Que essa crise do petróleo que a gente tá vivendo, ela deve acelerar a transição energética. E, se vocês ouviram os últimos episódios, eu sinto que nos últimos 2 meses, 1 mês e meio, esse é um assunto que está muito presente na nossa pauta, muito por conta da guerra, né? Essa turbulência que a gente está vivendo atualmente no mercado de energia no mundo todo está representando já a segunda grande crise global dos combustíveis fósseis que a gente está vivendo em menos de 4 anos. A primeira acontecendo ali no momento da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. E aí o presidente da COP31 tá trazendo esse ponto de vista que a gente tá vendo de fato acontecer, né? É uma possibilidade, é uma tendência disso acontecer, porque, enfim, se a ciência não estava sendo suficiente, né, para promover essa mudança mais profunda e deixar os combustíveis fósseis de lado, implementar as renováveis mais fortemente, parece que a ciência somada aos impactos da guerra tem chance de ser. Indo para o nosso próximo tópico, a gente vai falar justamente sobre esse assunto anterior que a gente estava falando, né? Que é a Conferência de Santa Marta, que teve aí seu primeiro ato. Essa conferência que tem esse objetivo de criar um roteiro, ter uma discussão mais direta sobre um roteiro para o fim do uso dos combustíveis fósseis. Ela teve a participação de 57 países, agora no final do mês passado, de abril, e ela foi uma proposta da Colômbia, né, como eu já comentei, mas também da Holanda, de ter essa discussão mais direta sobre esse assunto. A Holanda, que na verdade não é um país, né, quem é impactado sabe. Quem escuta desde os primeiros episódios já me ouviu falar sobre isso, que na verdade a Holanda é uma região dos Países Baixos. Mas por algum motivo aqui no Brasil a gente decidiu chamar de Holanda, criou o hábito de chamar de Holanda. Tá tudo bem também. Mas essa conferência, ela desenhou 3 frentes de trabalho para justamente orientar esses próximos passos. A primeira frente de trabalho é focada em roteiros nacionais de países para a transição energética. A segunda frente de trabalho, mais focada em sistema financeiro, aí fala sobre dinheiro, investimento, lobby. E a terceira frente, mais focada em comércio internacional. Tudo isso, claro, costurado sob o ponto de vista dos combustíveis fósseis e a intenção, o objetivo de se afastar deles, depender cada vez menos deles nessas 3 frentes. E o que a gente vê nessa Conferência de Santa Marta é que a transição energética, ela foi uma pauta não só da agenda climática, não só sob o ponto de vista do clima, das agendas climáticas nacionais, das agendas climáticas dos países, mas também ela foi uma pauta da agenda de segurança econômica, por tudo isso que a gente vem falando ao longo desse 1 mês e meio nos últimos episódios e que quem é impactado já mais do que sabe. Crise energética, alta dos preços do petróleo, volatilidade dessa indústria de combustíveis fósseis. Então aí foi uma coincidência essa primeira conferência para a transição energética, para o roteiro para o fim dos fósseis, está acontecendo justamente nesse momento de guerra intensa no Oriente Médio. Não dá para dizer que isso é um ponto positivo, né? Porque a gente está falando de guerra, mas enfim. Com certeza é algo que incentivou, estimulou ainda mais essa pauta, seja pela agenda climática, seja pela segurança econômica, como eu acabei de comentar. E um outro ponto que é relevante
dessa conferência de a gente trazer aqui é que a gente teve o lançamento de um novo painel científico focado na transição energética. E a gente tem cientista brasileiro aí brilhando nessa frente, nesse novo painel, porque ele vai ter base institucional na USP e esse painel vai ser liberado pelo Carlos Nobre, meu amigo Carlinhos, e o Johan Rockström. Então temos a ciência brasileira aí liderando à frente desse processo. E a ideia desse novo painel é que ele tenha mais agilidade e mais aplicação, mais aplicabilidade do que os ciclos que já são tradicionais e já são estabelecidos do IPCC, que é o painel científico intergovernamental para mudanças climáticas. Então essa nova proposta traz essa expectativa aí de mais rapidez e mais aplicação. E bom, eu comentei ali no início, né, que foram 57 países presentes, então é um volume bem diferente de uma conferência oficial da ONU, como uma COP. A gente não teve, por exemplo, grandes países emissores como os Estados Unidos, a China e a Rússia não estavam presentes. Só que a proposta era justamente essa, é que essa conferência ela fosse formada por uma coalizão de dispostos, que eles estavam chamando. Porque isso acaba permitindo, estando ali só quem realmente está afim, quem quer fazer isso acontecer, claro que vai permitir avanços muito mais rápidos, muito menos bloqueio. Porque uma conferência, um encontro como uma COP, hoje funciona numa lógica de consenso. Todos têm que concordar para que algo siga, né? E claro que a gente tem visões muito divergentes nos quase 200 países que a gente tem presentes. E assim não, nessa coalizão dos dispostos, os avanços conseguem acontecer de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida. Só que, claro, o impacto acaba sendo muito mais limitado porque os grandes emissores não estão presentes. Mas assim, eu acho que aquela lógica aqui de que a menor das ações é melhor do que a mais nobre das intenções se aplica muito. Ou seja, tem que começar de alguma forma. Os primeiros passos não vão ser perfeitos, mas eles precisam ser dados. Essa frase é muito boa, né? A menor das ações é melhor que a mais nobre das intenções. Aliás, se aplica a muita coisa na vida, né? Mas enfim, voltando no assunto da ciência brasileira, eu tenho a sensação de que a ciência brasileira tá vivendo um bom momento, assim. A gente tá vivendo um momento que espero que seja o início aí de uma ascensão e uma visibilidade cada vez maior. Mas tem essa história do Carlos Nobre tá liderando esse novo painel, da USP tá recebendo, sendo sede institucional dele. A gente até falou aqui antes, né, do Carlos Nobre ser também nomeado pelo Papa para um conselho no Vaticano. A gente falou da Tatiane Sampaio e a Polila Menina. Aliás, falando em ciência brasileira, esses dias eu tava vendo uma matéria da BBC que falava que cientistas brasileiros, elas eram da USP também, descobriram uma nova espécie de ser vivo que vive em ambientes ali, em condições extremas, com temperatura perto de 100 graus. Mais um momentinho aí da ciência brasileira. E que isso, a BBC falava que isso pode nos ajudar a entender melhor a possibilidade de vida fora da Terra, de vida extraterrestre. Que é essa vida que pode surgir em condições extremas de fato, né? Em locais ali pouco propícios para a vida. Nesse caso era uma espécie, um micro-organismo que vive nessa temperatura de perto de 100 graus em uma região de vulcão na Antártida, com muitos gases. Então, assim, altamente improvável de ser um bom ambiente para a vida. E bom, indo para o nosso próximo tópico de hoje, a gente vai falar sobre Amsterdã, que está proibindo anúncio de carne e de combustíveis fósseis. Vamos falar dos Países Baixos novamente, ou será da Holanda? Que a gente acabou de falar, foi um dos grandes incentivadores, patrocinadores e líderes da Conferência de Santa Marta, do lado da Colômbia, né? E esse painel que eu comentei, que tá surgindo e que tem esse objetivo de ser mais ágil e mais aplicável do que o IPCC, ele
trouxe ali já algumas recomendações, e uma das recomendações que esses cientistas trouxeram foi, de fato, restringir a publicidade desse tipo de combustível, já que a ideia da conferência, esse movimento, né, é criar um roteiro para o fim dos combustíveis fósseis. E aí Amsterdã tomou essa decisão de proibir anúncio tanto de carne quanto de combustíveis fósseis para alinhar consumo da população às metas climáticas e também reduzir o estímulo a esse tipo de produto que tem alto impacto ambiental. E essa proibição está acontecendo não só para carne e combustíveis fósseis diretamente, mas produtos ligados a isso, tipo carro a gasolina, viagem aérea. Então é algo bem importante que está acontecendo aqui. Algo aí, um primeiro passo que pode representar o início de uma grande mudança de hábito, comportamento como sociedade, publicidade e comunicação, que aliás é a natureza do trabalho da Compacto. Então tem tudo a ver com o que a gente faz no dia a dia. Isso me lembra muito a época em que o cigarro começou a ser proibido de aparecer em comunicação, ser anunciado, né? Fazer publicidade de cigarro. Eu acho que foi logo ali no início da minha carreira na comunicação. E aí depois começou a se restringir remédio, medicamento, né? Bebida alcoólica também. Só que a prefeitura de Amsterdã não está proibindo esses anúncios, essa comunicação em absolutamente todos os meios de comunicação. Essa proibição é para outdoor, ponto de ônibus, metrô, que é uma lógica de mídia externa que a gente chama em comunicação. São aqueles meios de comunicação, aqueles canais de comunicação que estão na rua. E a ideia, a proposta ao escolher esses meios de comunicação, de fato, mídia externa, como eu falei, é não alugar espaços públicos, espaços da cidade, para promover ideias que são contrárias ao que a cidade está querendo, está almejando alcançar. Então, é como se a própria cidade, permitindo esse tipo de anúncio, tivesse cedendo o espaço dela, alugando e ainda ganhando dinheiro com isso, para discursos que vão contra o que ela deseja e prega e tem como meta. E a expectativa da Prefeitura de Amsterdã é diminuir as compras por impulso desse tipo de produto. E também colocar esse tipo de compra, de consumo, em um lugar menos desejável. E a gente sabe que comunicação tem um papel aí muito poderoso na criação de desejo. A cidade de Amsterdã tem meta de ser neutra em carbono até 2050 e de reduzir o consumo de carne da população em 50%. Ela não é a primeira cidade no mundo que está fazendo isso. A França, o país como um todo, né, num nível nacional, já implementou essa mesma restrição, aí ligada aos combustíveis fósseis, e outras cidades da Europa também já implementaram algumas restrições parecidas, mas Amsterdã é a primeira capital do mundo a fazer isso. Aliás, Amsterdã é bem vanguarda quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, porque também foi a primeira cidade do mundo a adotar a economia Donut como modelo econômico e de desenvolvimento da cidade. A economia Donut, Donut Economics, é uma teoria econômica, um modelo de desenvolvimento econômico de uma economista britânica, Kate Raworth, que usa ali o desenho do Donut, aquele círculo interno e o círculo externo, para falar que a humanidade, a sociedade pode viver com o que ela precisa para o bem-estar social, mas dentro dos limites do que o planeta tem para nos oferecer. E Amsterdã foi a primeira cidade do mundo a adotar esse modelo econômico para si. Economia Donut, que inclusive é cliente da Compacto, falo com muito orgulho. E no nosso último tópico de hoje, a gente vai falar sobre o lançamento do Índice de Sustentabilidade Empresarial de 2026 da B3, que traz uma carteira, uma lista com 69 empresas que têm melhores práticas de sustentabilidade, que considera ali critérios ESG. Esse índice nasceu em 2005, então ele já tem aí mais de 20 anos, e esse critério de seleção, essa seleção, ela é feita através de um questionário que as empresas respondem, análise de evidências que a B3 faz dentro das empresas e acompanhamento de riscos também. Inclusive,
Em 2026, nesse ano, a B3 já subiu o nível de exigência para essas empresas serem selecionadas e fazerem parte dessa lista. A nota de corte até o ano passado era 60, alguma coisa, e aí esse ano já passou para 65, alguma coisa. Mas no ano que vem, inclusive, isso vai mudar ainda mais, porque esse processo vai vir com um novo cálculo, uma nova metodologia. A ideia é que as empresas consigam participar de uma forma mais objetiva, reduzam o esforço e esse processo também consiga comparar, ter a possibilidade de comparar os números, as performances, as atuações entre as empresas. E essas mudanças, esse aumento no grau de exigência, essas mudanças no processo, elas são uma tendência nesse mercado, quando a gente está falando de certificação, de selos também, porque quando a gente olha, por exemplo, o Sistema B, ele está lançando uma nova certificação B, que tem critérios muito mais rígidos, é muito mais difícil, a partir dessas mudanças, de conquistar um selo Empresa B certificada do que era até então. E eu vejo isso como algo positivo, porque, como eu falei no tópico anterior, o primeiro passo sempre tem que ser dado, talvez ele não vai ser o mais perfeito, e a gente precisava começar de alguma forma. Agora está na hora de avançar, subir a régua, sofisticar o que a gente está fazendo em termos de sustentabilidade empresarial, corporativa, ESG. Bom, e voltando para o índice de sustentabilidade empresarial da B3, a gente consegue ver, teve, né, esse aumento da nota de corte, que eu comentei, e a gente consegue ver que a maioria das companhias, a maioria das empresas que continuaram na lista de um ano para o outro, do ano passado para cá, elas melhoraram as notas delas em relação ao ano passado. Então, tem uma lógica ali de melhoria contínua, não é? Eu vou fazer isso aqui e ponto, e o mínimo. Não, existe uma lógica de começar e ir progredindo nesse tópico, nesse assunto. A gente está falando aqui de um universo de 69 empresas que entraram, né? Foram 89 que se inscreveram, 69 entraram para essa carteira, para esse índice, para essa lista, num universo de 407 empresas listadas na bolsa. E esse índice, ele avalia historicamente ao longo desses últimos mais de 20 anos, dimensões como meio ambiente, clima, capital humano, governança e inovação. E ele também monitora riscos reputacionais ao longo do ano. E isso é interessante de ser acompanhado para quem trabalha com sustentabilidade dentro de uma empresa, trabalha com ESG, mas também é interessante para o indivíduo, para a pessoa física, como investidor, porque esse índice acaba sendo ali um filtro inicial para esse público, para os investidores. Porque fazer parte dessa lista, dessa carteira, tá indicando ali que essas empresas elas têm um preparo maior para lidar com questões regulatórias, ambientais, de governança. São empresas que estão mais preparadas para navegar na realidade atual e lidar com os desafios que vêm com ela, digamos assim. E a gente sabe que o mercado tá mais exigente, as pessoas estão mais exigentes e não são só os investidores e gestores nacionais que estão empurrando, né, pedindo esse maior nível de exigência, esse aumento da nota de corte, mas também os estrangeiros, que inclusive tem uma representação bem grande no valor que é negociado na B3. Os investidores estrangeiros representam 50% desse valor. Bom, vamos falar então de quem é que tá nesse ranking? Quem é que tá nesse índice? Quem são os... Vou falar aqui dos 5 primeiros. Nessas 5 primeiras posições desse ranking, a gente tem do maior para o menor, tá? Do 1 ao 5. Vivo, Natura, Renner, Bradesco e Engie Brasil. E aí a gente vê que as empresas que aparecem no topo dessa lista, elas têm o hábito de tratar a sustentabilidade menos como uma agenda paralela da empresa e mais como
parte da estrutura de decisão do negócio de fato. A Vivo, por exemplo, que é o primeiro lugar dessa lista esse ano, ela conquista essa posição por conta de um movimento e uma estratégia que foi desenhada e traçada e executada ao longo dos últimos anos de integrar a agenda ESG ao planejamento do negócio, integrando o ESG com decisões que afetam ali operações e governança da empresa, que é basicamente toda a estrutura da empresa quando a gente fala de operações e governança, né? Tudo que a empresa faz para funcionar, para existir e como ela faz isso. Então, a Vivo trata a ESG como um pilar estratégico e não só mais uma área, um departamento. Ela, inclusive, antecipou a meta de neutralidade de carbono que ela tinha para 2035 e já conseguiu reduzir em 91% as emissões nos últimos 10 anos. Outro ponto é que 20% da remuneração variável dos executivos, bonificação desses profissionais, dessas pessoas, está vinculada a metas ESG. Então, a gente vê que ESG é de fato elevado como resultado, o que ajuda muito, claro, a incentivar a execução do que é planejado dessas diretrizes, porque está envolvendo, está atrelado diretamente à remuneração. Gente, tivemos aí apenas boas notícias hoje, hein? Não foi intencional, foi sem querer, mas a curadoria da semana nos trouxe aí um compilado de boas notícias. Eu sei que ainda falta muito, eu sei que não é o suficiente, mas eu gosto quando a gente consegue ter um pouco de perspectiva positiva sobre as coisas e sobre essa caminhada que a gente tá fazendo. I'm a believer. Então hoje a gente falou sobre o declínio do uso de combustíveis fósseis pelos países da OCDE, que já é uma realidade, a Conferência de Santa Marta, a Amsterdã que está proibindo o anúncio de carne e combustíveis fósseis, e a B3 que lançou o Índice de Sustentabilidade Empresarial 2026. Se você gostou desse episódio, acha que é relevante os assuntos que a gente está tratando aqui, manda ele para alguém que vai se interessar também. E segue o Compacto Podcast no Spotify, se inscreve no YouTube para ser avisado toda vez que sai episódio novo. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Um Só Planeta, Veja e BBC.